Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, chegamos à lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Eu quero convidar você a ser inscrito do canal EBD Sim Senhor e fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, onde nós temos um contato mais próximo e você poderá entrar no grupo do WhatsApp através aí do comentário fixado. Nós colocamos o link aí do nosso grupo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo para os seus amigos e para os irmãos da igreja em especial. Nós iremos trabalhar esta lição que mostra a chegada de Ruth até os campos de Boaz e o encontro deles dois. A lição tem 3 propósitos. Nós iremos começar fazendo a exegese da leitura bíblica em classe e depois iremos pontuar a concordância bíblica e teológica de cada tópico. Mas primeiro temos uma coisa muito importante e séria no que diz respeito à exposição da lição, porque ela tem os seus objetivos. E se você conferir comigo aí na sua lição de professor, na página de número 25, temos a apresentação da lição mostrando os 3 objetivos da lição. E houve um pequeno erro de edição da lição 3 para a lição 4, que foi: eles repetiram o primeiro e o segundo objetivo da lição 3 aqui na lição 4. Ficou como se nós estivéssemos sem objetivos. Mas nós iremos criar o objetivo a partir do conteúdo da lição. Então, o primeiro objetivo seria Boaz, um homem de respeito e que teme a Deus. E o segundo objetivo, o carinho e a proteção pela moabita Ruth. E aí o terceiro continua o mesmo, porque não houve alteração, que é refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Não se esqueça de deixar o seu like. Os textos da leitura bíblica são Ruth 2, do 1 ao 4, e ainda no capítulo 2, versículos 11, 12 e 14. Versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Qual característica nós podemos tirar aqui já de Boaz? O texto mostra que ele era valente, ou seja, destemido, e que ele era poderoso. Esse poderoso fala da sua influência na cidade de Belém, provavelmente fala também do seu poder econômico, visto que no próprio texto é bem fácil notar que ele tinha vários funcionários e deu ordem aos funcionários para que protegesse e não tocasse em Ruth. E outra característica importante é que Boaz, o texto diz que ele era da geração de Elimeleque. Isso faz com que Boaz seja bem mais velho do que Ruth. Tanto é que a primeira apresentação de Boaz para com Ruth, no versículo 8, ele chama ela de minha filha ou filha minha. Então, um homem poderoso, um homem valente, um homem destemido, e que ele era da geração do esposo de Noemi. Versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. A Ruth, a moabita, ela tomou a atitude, e provavelmente ela sabia muito bem disso, as culturas copiavam algumas coisas, e ela foi após as plantações buscar aquilo que sobejava, que respingava, que eram as espigas, né, que eram as sementes. E ela foi, mas ela diz algo que está longe da nossa cultura, que é cujos olhos eu achar graça. O que seria interpretado hoje, cujo eu perceber que dá para mim entrar ali, que dá certo, que não tem nenhum perigo, ou que aquela pessoa é uma pessoa de bem. Então, se eu perceber isso, então eu vou entrar naquela propriedade e ali eu vou pegar algum alimento, alguma cevada, algum trigo para a gente. O versículo 3 diz: foi, pois, e chegou,
e apanhava espigas no campo após os segadores. Após significa que eles faziam o serviço que tinham para fazer e depois disso, ela procurava o que sobrou, ou seja, ela não estava introduzida no meio do serviço deles até agora, né? E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então ela está começando a colher algumas sementes e ela chega até, caiu-lhe em sorte, ou seja, sem querer querendo, ou seja, a mão de Deus está agindo nos bastidores, porque o Deus que nós servimos é aquele que age de maneira simples, oculta, muitas vezes sem manifestar a sua voz nem poder sobrenatural, para que o seu propósito seja estabelecido. E o propósito de Deus é que Ruth conheça Boaz. Até agora, ninguém sabe o futuro de ninguém, nem Boaz, nem Ruth, nem Noemi, mas Deus está trabalhando. Com isso, nós lembramos o que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O versículo de número 4 diz: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Então, quando o texto diz que ele veio de Belém, isso mostra que os seus campos eram no sítio, ou seja, na parte que cercava a cidade. Então, ele saiu da zona urbana e veio à zona rural. Boaz cumprimenta os seus funcionários e diz: O Senhor seja convosco. Então, em meio a uma sociedade de anarquia, que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer, Boaz é um homem que conservava o seu temor e a reverência ao Deus da palavra e a palavra. No versículo 7, que não está na leitura bíblica em classe, a Ruth chega até os campos de Boaz e ela pede aos segadores, aos funcionários, para apanhar as espigas após eles. Ou seja, tem como eu apanhar aquilo que sobrar, o que tiver no chão, e eles permitem isso. Até então, o Boaz não sabe que a Ruth se encontra nessa condição e aí trabalhando, apanhando aquilo que sobra para ela. Assim, quando Boaz chega, vê Ruth e diz: Quem é essa moça? Versículo 5. E os seus empregados respondem: Essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. A situação dessa família e a situação atual de Noemi e de Ruth é conhecido de todos. Todos na cidade sabem dessa história. A pequena Belém, a pequena Efrata, sabe da tragédia e da miséria em que se encontra aquela que era a família de Elimeleque, que hoje mais não existe, mas, como eu disse anteriormente, Deus está trabalhando nos bastidores para trazer salvação, para trazer de volta a alegria a essa casa. E então, por causa desse testemunho de Ruth, dos versículos 8 ao versículo 13, acontecem coisas maravilhosas para a jovem moabita. O próprio Boaz conversa com ela, pede para que ela não saia do seu campo para que não seja perigoso para a sua segurança e que ela tanto pode cegar, pode apanhar, como também pode beber água junto e até ficar junto com os segadores, descansando conforme os segadores também estão descansando. Então, Ruth já está recebendo benefícios de Deus e o próprio Boaz, por causa do testemunho de Ruth, profetiza sobre ela bênção e diz que o Senhor te abençoe, que o Senhor galardoe o teu feito, pelo que você fez pela sua sogra Noemi. Deus está trabalhando pela lei da semeadura. Ruth agora está começando a colher as bênçãos que ela plantou da sua fidelidade, abnegação e do seu altruísmo. E esses são os versículos da sequência da leitura bíblica do 11 ao 14. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Ela priorizou agora o amor à sua sogra e também a conversão ao povo e ao Deus de Israel. Então, Boaz profetiza sobre a jovem e diz: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor
Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então todos reconhecem que a jovem moabita agora aderiu a tudo quanto diz respeito ao Deus de Israel, uma verdadeira crente no Deus Todo-Poderoso. Versículo 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre, que é simplesmente o suco de uva fermentado, ou seja, o vinho. Você pode usar a referência de Números 6 e versículo 3. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha como as coisas estão progredindo. Ela não só tem cevada e trigo para levar para casa, ela agora se juntou com os segadores, e aquilo que eles prepararam para se alimentar, ela junto com eles se alimentou também, tudo debaixo da ordem do dono da propriedade, que é Boaz. Deus está trabalhando de forma majestosa para suprir as necessidades da idosa Noemi, que deixará de ser amargosa para voltar a ser agradável novamente. Antes de finalizar a leitura bíblica em classe, nós temos 2 versículos para conferir, que é o versículo 17 e o versículo 20. Confira comigo aí na sua Bíblia Sagrada. O 17 diz: E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Uma medida antiga, um efa de cevada, que equivale a 22 litros. E o texto diz quase um efa. Então, quase 22 litros de cevada a jovem Ruth apanhou. E no versículo 20, quando ela chega de volta para a casa da sua sogra, que ela pergunta onde ela estava trabalhando, e ela diz que ela estava trabalhando no campo de um homem chamado Boaz. Veja o que Noemi diz. Olha como a Bíblia é impressionante. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Noemi está tendo discernimento espiritual do que Deus está prestes a fazer. Ela está dizendo que o fato de Ruth ter ido aos campos de Moabe é Deus que está levantando o resgatador e o remidor da nossa família, honrando não só os vivos para beneficiar Noemi e Ruth no que elas precisam, mas também os mortos, Elimeleque e os seus filhos que já não têm mais vida. Então ela está tendo discernimento que Deus está trabalhando. Ou seja, em meio aos contextos em que nós não temos saída na nossa vida, Deus sempre está nos mostrando que no dia a dia Deus vai nos abençoando conforme nós vamos nos entregando e indo para o caminho do Senhor, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, e Deus abrindo as portas, e Deus trabalhando, e o nome dele sendo glorificado. E como diz o título geral da lição, cuida da família. Então Deus está providenciando aqui para que a família de Efrata, para que a família de Belém, aquela que é ancestral de Davi, venha a ser conservada de todo mal, e o nome dele será exaltado no filho de Davi, que é Jesus Cristo. Uma dica importante para você, meu amado professor, é que nós estamos tratando de um livro consideravelmente curto, e que, para que não fique cansativo ou redundante você contando as mesmas coisas, então cumpra o objetivo da lição e não conte toda semana toda a história de Ruth e Boaz. Você pode fazer uma ponte e ir lá na frente e voltar rapidamente para cumprir os propósitos, que nesta lição não veio o objetivo como deveria vir, mas nós criamos aqui o primeiro objetivo, que é Boaz, um homem de respeito e que teme a Deus. Então, o nosso primeiro tópico fala de um homem próspero, de caráter íntegro, um homem poderoso, e que ele é simplesmente o resgatador, como diz o segundo subtópico, Goel ou Levi. Ele é o resgatador da terra, onde, quando a terra ela era vendida por causa de crise financeira, o parente mais próximo e que tinha condições financeiras, e aí está os textos, Levítico 25
e também os versículos 47 a 59 de Levítico 25 mostram que é tanto o resgatador da terra como o resgatador de quando foi entregue à escravidão. Então, o princípio de Deus é aqui. Se você está devendo, está pagando muito imposto, né? Então, para que haja um controle de tudo isso, os seus familiares vão lhe ajudar para você sair dessa. Esse é o princípio. Então, a Noemi, ela identifica Boaz como um desses possíveis resgatadores ou remidores da sua terra, que agora Noemi não tem mais, estão na miséria, mas como sempre preciso reiterar, Deus está trabalhando para mudar toda essa situação. Uma outra questão após a lei do resgatador ou do remidor da terra ou da questão de escravos, temos também a lei do levirato, que você percebe dentro das páginas das escrituras, como em Gênesis 38, Deuteronômio 25. Essa lei ela foi estendida. A lei do levirato ela não está relacionada apenas ao cunhado, mas ao primo, ao tio, ou seja, a ordem são os parentes mais próximos, o irmão do falecido. O texto da lição diz o seguinte, nós precisamos pensar sobre isso. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Essa frase, provavelmente um erro de digitação, ela está falando que quem deveria casar com a viúva foi quem morreu. Leia comigo novamente na lição do professor, página 26, entrando na página 27. Já a lei do levirato previa que o irmão do cunhado de Noemi é Elimeleque. O irmão do cunhado de Noemi é o marido dela, Elimeleque. Então o texto está dizendo que o defunto deve se casar com a mulher viúva dele mesmo. Então foi apenas um erro de digitação e a frase seria simplesmente previa que o cunhado deveria se casar com a viúva para lhe suscitar descendência ao falecido. E vieram intercalar Jesus Cristo acerca disso, como será lá no reino dos céus, sendo que vários irmãos morreram e na lei do levirato, muitos deles se casaram com a viúva. Então a pergunta para tentar pegar Jesus numa falha da lei é, lá na eternidade, lá no reino dos céus, essa mulher será a esposa de quem? E a resposta do Senhor é interessantíssima. Lá nem se casam e nem se dão a casamento. Nós seremos como os anjos, ou seja, imortais irmãos, eternamente irmãos, não necessitará de nós multiplicarmos mais. Porém, mesmo a história se desenrolando com o personagem Boaz, ele mesmo diz no capítulo 3, versículo 12, que ele não é o resgatador ou remidor mais chegado. Há um outro que provavelmente ele não quis remir a terra, nem resgatar as posses de Noemi, porque ele precisava se casar com alguém. Então, na lógica, o Boaz, ou o primeiro resgatador, deveriam se casar com quem? Com Noemi. Só que o objetivo aqui é ele suscitar descendência, e Noemi já é idosa. Deus fez vários milagres, né, para que a idosa gerasse filhos, mas aqui não era a questão. Que a questão aqui não é um casal que precisa ter filhos, mas é pessoas que precisam se casar. Então a ordem lógica e natural das coisas é alguém mais nova. E aí, a única pessoa na família, ou o restante da família que resta aqui agora, é apenas Noemi e a sua nora. Então, logicamente, se abriu o espaço, né, se ampliou mais para que o resgate fosse feito através da nora dela, a Ruth, cujo primeiro remidor não quis, provavelmente com preconceito, sendo judeu exclusivista, coisa que Boaz não foi, que posteriormente recebe Ruth como sua esposa e passa a ser o resgatador. O comentarista também pede para nós lembrarmos a questão do relacionamento entre patrão e funcionários, pois o Boaz ele cumprimenta os seus empregados, né, o Senhor seja convosco, e eles respondem que o Senhor te abençoe. Então eram pessoas que estavam debaixo de uma disciplina temente a Deus e sua empresa iria sempre prosperar porque a mão de Deus estava com eles. E Deus se utiliza deles para trazer salvação para uma casa.
E o nome do Senhor está sendo glorificado no comportamento dessas pessoas. Você pode perceber como eles se comportam. Pessoas tementes a Deus, poderosas, que respeitam os funcionários, que protegem aqueles que poderiam ser violentados, como no caso Boaz protegendo Ruth. E com todo esse comportamento que agrada a Deus, Deus está trabalhando para fazer coisas grandes. Isso mostra a nossa responsabilidade de sal e de luz no mundo, e que tudo aquilo que nós plantamos no nosso dia a dia, nós iremos colher. Não é apenas algo religioso de fazer 7 dias de oração, e sim ser alguém para Deus. Alguém que ora, alguém que busca, mas alguém que cumpre a palavra. Primeiro objetivo cumprido. Segundo objetivo, que é o segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth. E nesse segundo objetivo que nós criamos, que eu desejaria que você anotasse para você, o carinho e a proteção pela moabita Ruth. O texto da lição, ele usa a palavra respingavam. Então a moça estava colhendo a cevada e o trigo que respingavam. A palavra respingar, ela significa salpicar, borrifar, espirrar ou apanhar. E dentro dessa lei, que está em Levítico 19:9 e Levítico 23:22, essa lei, quando os homens estivessem cegando, ou seja, colhendo o seu fruto, as suas sementes, eles deveriam deixar as do canto e não colher as do canto, ou seja, próximo ao caminho, né, próximo ao limite de suas terras, não colher a do canto, e aquelas que caíssem entre o caminho, eles deixassem aquelas que fossem caindo. O que Boaz fez não foi só deixar que Ruth colhesse as que fossem caindo, mas ele disse aos seus funcionários e segadores: jogue no chão, ou seja, deixe cair uma certa quantidade para que ela colha e não tenha prejuízo, mas que ela tenha a sua subsistência. Veja o carinho, né? Veja a atitude desse homem que teme a Deus, que respeita os funcionários, que é um homem poderoso economicamente aqui no seu trabalho. Ele chama ela de filha, e outra coisa que chama a atenção em relação à proteção dela, porque ele pediu para que ela ficasse lá, para que ela fosse protegida de algum tipo de violência de outros segadores de outro campo. Quando ela volta para sua sogra Noemi, veja o que ela diz no versículo 22. E disse Noemi à sua nora, Ruth: melhor é, filha minha. Por que melhor é? Porque ela está explicando que ele disse que é para ela cegar só lá no campo dele. Aí ela disse: que saias com as suas moças para que no outro campo não te encontrem. Então, Ruth está próspera, está protegida, tem agora a amizade, tem pessoas para conversar, então ela está chegando em casa com mais ânimo e com mais prosperidade. Então o pão de cada dia está acontecendo na vida dessas duas viúvas. O Deus das viúvas, o Deus que cuida dos desamparados, não deixa ninguém sem o seu alimento. Ele quem bota comida na nossa mesa. Por isso que Jesus, falando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas que nós oramos e pedimos a Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, Deus lhe dará de comer, lhe sustentará nessa vida todo aquele que teme ao Senhor. O comentarista ainda continua no segundo tópico, mostrando a humilhação de Ruth diante de Boaz, que não se sentia digna, dizendo ela mesma com suas palavras: eu sou uma estrangeira que foi tratado muito bem, não por ser uma estrangeira apenas que está na terra de Israel, mas pela história dela, de abnegação e de tratamento para com a sua sogra. Isso mostra, segundo o comentarista, que essa compreensão e essa sensibilidade espiritual de Boaz foi além das fronteiras territoriais e além das barreiras étnicas. O livro de Ruth, que também ele é ainda lido entre o povo de Deus nas suas festas de glorificação, da cega e do Pentecostes, mostra que Deus ama o mundo e que Deus aceita todo aquele que se converte à sua lei e à sua palavra. Esse é o plano divino, que não está inteiramente revelado nas páginas velho-testamentárias, mas no Novo Testamento, em Cristo Jesus, Deus prova que ama o mundo e que salva todo aquele que nele crê.
Toda a lição está de forma impressionante dentro de uma boa relação entre a Bíblia Sagrada e a teologia. E a narrativa também da história de Ruth está muito precisa e também muito emocionante. O terceiro tópico, que fala sobre a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, ele diz que a Moabita deixou o seu povo e o seu Deus, Quemós, onde se oferecia sacrifício de crianças. O deus Moabita, Quemós, era o deus da guerra e o deus da fertilidade. Então há uma conversão genuína. E essa conversão genuína, ela é provada pelas pessoas que estão vendo o testemunho dela e de Deus que está trabalhando para fazer elas prósperas, mesmo em uma situação de grande tristeza por perder o marido, tanto Noemi como a jovem Ruth. Então, esse acaso de Deus, conforme o comentarista fala, que não é acaso, né, não é inequívoco da providência divina, é Deus que está trabalhando, abriu os olhos de Noemi e ela teve discernimento, como já falei, no versículo de número 20, e percebeu que Deus estava trabalhando para remir. E percebe-se que ela não esclarece tudo a Ruth, ela fica por cima no entendimento e fica incitando e motivando a jovem para continuar. Isso mostra a sabedoria dos maduros sobre os neófitos na fé. O maduro não pode trabalhar para que o outro tropece, mas tudo aquilo que ele sabe, a vida, como viver, a vida espiritual, deve ser passado para os que estão começando a fé, para que eles venham a amadurecer, a tomar um fundamento na fé o mais rápido possível e se fortalecer no Deus Todo-Poderoso. E foi isso que a idosa, cheia de discernimento de Deus, Noemi, fez com a jovem. E essa colheita, ela ia crescer de forma assustadora, porque Deus iria trabalhar para que houvesse um casamento agora. Um casamento entre um israelita de Belém e uma moabita que se converteu ao Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa! Que prova de amor aqui de Deus, que prova de amor de duas mulheres, uma jovem para com uma idosa e uma idosa para com uma jovem, e como Deus está trabalhando para que essa família volte a sorrir novamente. Às vezes, tragédias na família são inevitáveis. Coisas acontecem que parece que a família se desmoronou novamente. Mas Deus continua salvando, continua trazendo quem não é crente para o reino de Deus. Deus continua levantando pessoas que estão caídas. Deus continua abrindo portas que estavam fechadas, fazendo com que apareçam pessoas novas na nossa existência para nos abençoar, para estender a mão, amigos verdadeiros. E tudo isso Deus faz para que o seu nome seja glorificado e a nossa alegria seja completa. Esse é o trabalhar do nosso Deus. Devemos dar glória e honra ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então a dica, não conte toda a história em cada semana, mas vamos seguindo os nossos objetivos. E a lição finaliza com esse objetivo: não se engane o ser humano. Tudo aquilo que plantar, vai colher. Então eu preciso melhor ser direto. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Nós plantamos educação, nós plantamos pureza, nós plantamos santidade, nós plantamos amizade, nós plantamos esmolas, ajuda, intercessão. Nós iremos colher. A lei áurea das Sagradas Escrituras, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então a jovem Ruth está fazendo isso, está fazendo bem, está ajudando, está trabalhando, se esforçando, conseguindo amizade, mas sempre voltando para a sua origem, e mesmo conhecendo pessoas mais novas, ela não despreza a sua nora já idosa e viúva. Exemplo de amor, de cuidado e de amizade. Na nossa próxima lição, que será a lição de número 5, nós iremos estudar sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então, iremos na sequência e agora eles vão se casar e Deus vai trazer alegria de volta para essa casa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma vez, entre no link nos comentários e entre no nosso grupo no WhatsApp para ter um contato mais próximo conosco. E até a próxima lição, se assim Deus permitir. Que a mão do Deus Todo-Poderoso continue abençoando a sua vida em nome de Jesus.